voltou para casa porque não tinha certeza de que tinha trancado a porta? Ou acordou no meio da noite para ver se tinha desligado o gás? Todos os dias a maioria das pessoas tem dúvidas como essas. Só que, normalmente, elas não levam essas inquietações adiante. Acontece que para cerca de 5% da população, essas dúvidas viram um tormento. É o transtorno obsessivo-compulsivo, conhecido como TOC. E para falarmos sobre esse assunto, está conosco hoje a psiquiatra a doutora Simone Olson. Como vai, doutora? Tudo bem? Doutora, para quem está em casa, o que é o TOC? O TOC é uma doença mental, é um transtorno crônico que cursa com pensamentos obsessivos, que são pensamentos muito conflitantes, que entram na mente da pessoa e ela tenta evitar, tenta neutralizar esses pensamentos e não consegue. Pode ser pensamentos, ideias, imagens. E com compulsões, que são comportamentos que a pessoa faz na tentativa de neutralizar esses pensamentos intrusivos. Ela percebe que aquilo é irracional, que não tem o porquê, mas ela não consegue se controlar. Ela não consegue segurar isso daí? Não consegue. E como é que é feito o diagnóstico do TOC? O psiquiatra, geralmente, é quem faz esse diagnóstico, ou um psicólogo, né? Numa entrevista? Numa entrevista. Não existe exame de imagem, exame de sangue, o diagnóstico é puramente clínico. E os sintomas, geralmente, que levam o paciente, levam a pessoa ao consultório, quais são? Engraçado, porque normalmente as pessoas não procuram o médico, né? Não procuram por vergonha, porque acham que estão ficando loucos. E como é que aparece lá? Como é que vai? Geralmente porque o sofrimento é muito grande. Então, você acha que a família pode ver isso e falar, você não está bem, será que você não pode procurar alguém ou não? Ou isso não acontece? Acontece sim, a família com certeza tem que ficar atenta para alguns dos sintomas da doença e pode sim ajudar. O professor Thales Brito começou a sentir os sintomas do transtorno obsessivo-compulsivo aos 6 anos de idade. Acompanhe conosco. Os sintomas de TOC começaram por volta dos 6, 7 anos de idade. Eu alinhava os meus chinelos. Antes de dormir, eu dava 2 voltas na mesa de centro da sala. E eu apagava. E eu apagava. Pra me distrair, até que eu apagava. E acendia novamente. Isso demorava mais de 30 minutos. Então, quando eu ia beber água, eu colocava uma quantidade que eu achava que pra mim seria suficiente. Mas veio um pensamento que me sugeriu a compulsão de beber mais. Eu não conseguia mais parar de colocar água. Ou então, se não deu certo, voltava, repetia. Aí, quando eu bebia, vamos supor, se eu gostaria de beber um tanto assim de água, tinha que tomar mais um tanto. E eu me livrava desse ritual. Algumas vezes eu cheguei a jogar o copo contra a parede para eliminar qualquer tipo de compulsão que o TOC me sugeria. Quando eu ia fazer um lanche pela noite, era a última vez que eu ia subir a escada no dia. Então eu descia, porque havia um pensamento, eu tinha que subir, repetir tudo aquilo, até o último degrau, pensar. Parar e pensar, eu fiz certo, senão teria que voltar e repetir de novo. Isso eu levava às vezes meia hora descendo e subindo a escada. Eu tinha muitas obsessões em relação à morte, porque meu pai estava doente, muito doente de câncer, e quando eu tocava nele antes de ir para a escola, eu apertava a mão dele e falava tchau, alguma coisa na minha cabeça dizia, ele vai morrer. Foi a última vez que eu o cumprimentei. Então eu voltava, tinha que cumprimentar ele novamente, um pensamento neutro, para me aliviar dessa compulsão de ter que repetir. Thales, seja bem-vindo ao nosso programa. E obrigado que você teve a coragem de vir abrir sua vida aqui conosco. É um prazer, obrigado. Deixa eu fazer uma pergunta. Essa mania de você dar a mão, ou esse comportamento seu, além do seu pai, você costumava fazer isso com outras pessoas, não? Eu não tinha um toque em específico, né? Geralmente, tudo que eu fazia, assim, pegar um copo d'água, devolver, te cumprimentar, a gente vai filtrando essas informações
E a gente vai se camuflando, né, atrás delas. E quando já está bem grave que a gente vai notar esse tipo de coisa. Então... Como é que você notou isso aí? Olha, eu notei, por incrível que pareça, numa época que eu estava me formando na faculdade. E eu estava muito conturbado, né? Minha cabeça estava a milhão. Você estava confuso? Estava bem confuso. E era uma época que eu estava obsessivo por atividade física. E no meio do meu treino, eu estava com a televisão ligada e passou uma reportagem sobre o toque que me chamou a atenção. Entendi. Pelos comportamentos repetitivos, isso e aquilo. Aí eu parei para assistir, falei, nossa, eu tenho isso. Isso eu tenho. Aí eu fui atrás, pesquisei, procurei muito saber sobre o assunto, até que eu mesmo resolvi. Mas você foi um psiquiatra? Fui a um psiquiatra particular de início, que E aí diagnosticou? diagnosticou o toque. E como é que foi conviver com isso aí? Então, conviver foi muito difícil. Difícil? É difícil, mas assim, o primeiro passo a ser dado, né, que eu acho que foi o mais certo, é aceitar essa nova condição, ou essa antiga condição, porque já vem há um tempo, né? Doutora, uma pergunta que eu queria fazer. No caso do Thales, ele falou que aos 6 anos de idade ele começou com os sintomas. É normal, tão cedo assim, aparecer os sintomas de toque aos 6 anos? Pode aparecer até aos 2 anos. Até os 2 anos? Não é comum aparecer em crianças. Pode aparecer, pode ter início precoce, né? Aparecer na infância ou na adolescência, mas a idade média de início para homens Qual é? em volta dos 19 anos e mulheres em volta dos 22 anos. Na grande maioria das pessoas, a doença aflora antes dos 25 anos de idade. Tem alguma explicação para isso, não? Não. O que acontece nessa faixa etária? Se tem, é desconhecido. É. E, por exemplo, uma pessoa mais para 50 anos, 60 anos, pode desenvolver nessa idade? É muito Ou incomum. difícil? É muito incomum. Quando acontece isso, a gente procura investigar se existe alguma explicação orgânica para aquilo. Uma complicação de uma encefalite, por exemplo, ou algum outro trauma, alguma Entendi. coisa nesse sentido. Thales, na sua vida, por exemplo, ter o transtorno obsessivo compulsivo, isso fez com que você perdesse amizades, emprego? Isso mexeu com a sua vida ou não? Ah, completamente. Relacionamento, ter vontade de trabalhar, sentir aquela necessidade de ser útil. Amizades, porque as Mas pessoas... você perdeu a amizade por causa do toque? Cheguei a perder a amizade, sim. Perdeu, né? Perdi uns 2 ou 3, assim, se afastaram, mas... Eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. tem uns que não entendem até hoje. Mas os que eram próximos se aproximaram ainda mais. Entendi. E esses eu carrego por toda a vida. A gente falou muito no programa de hoje e agora é hora de começar a se mexer. A plateia já pode se preparar e você que está em casa, se levante. Não saia daí. E aí, doutor, está de volta. A sua rotina no nosso vídeo foi muito clara. Você mantém essa rotina até hoje? Não, hoje não. Eu costumo dizer que eu comecei a viver, que eu nasci praticamente no ano passado. Porque eu já cheguei a tomar cerca de 10 comprimidos por dia, de 5 tipos de medicamentos diferentes. Então... Mas você tomou esses remédios guiado por um psiquiatra. E você estava precisando tomar esses remédios. Necessitava. E isso te fez bem? Quer dizer, isso melhorou o seu quadro clínico? Melhorou. Me deu mais equilíbrio na questão de ansiedade, de humor, sono. Doutora, a pergunta que eu faço é, sempre o tratamento do toque é a base de remédio? A medicação é muito importante, eu não diria que ela é fundamental. O ideal é associar terapia cognitiva comportamental a medicamentos. E normalmente qual medicamento que é empregado? A grande maioria melhora com antidepressivos que agem na serotonina. E doutora, aqui em São Paulo, que nós estamos falando da maior cidade do Brasil, tem algum serviço que é feito na rede pública de toque? Então, os hospitais e escolas, como o Hospital das Clínicas, né, a Escola Paulista de Medicina, até a Santa Casa, oferecem, sim, tratamento para essas doenças. Entendi. Thales, e hoje? Você se vê em tratamento, né? E você namora, você tem vida normal? Hoje em dia eu tenho uma quer namorada. Casar, fazer sua família? Tenho planos, claro. Como todo ser humano comum, hoje em dia eu tenho objetivos, perspectiva, vontades. E uma coisa muito interessante que ocorreu nesse percurso
Foi o fato de eu ter escrito um livro. Ah, você escreveu um livro? Escrevi um livro sobre o toque, ou marcador de passos. E como é que nasceu essa ideia do livro? Essa ideia é que assim, para eu conseguir anotar, detalhar mais o meu processo do toque, para minha psicóloga, no caso, eu anotava completamente tudo. Mas ela pediu para você fazer um diário? Não. Ah, não? Eu fiz por conta. Ah, entendi. E aí nasceu o livro. Publiquei em 2008. Parabéns. Obrigado. Doutora, quando que a mania vira toque? Vira toque quando começa a atrapalhar a vida da pessoa, ou porque ela chega atrasada no trabalho, ou porque ela pede amigos, não consegue ter um relacionamento afetivo, atrapalha a rotina da pessoa. Entendi. Thales, queria que você passasse uma mensagem para quem está vendo esse programa e que tem toque e tem vergonha de falar que tem. Não, a primeira coisa é entender que o pensamento não significa desejo. Então, que fiquem tranquilos, que reconheçam em si, que tem algum problema, identifica isso, que vão atrás. E com esse propósito que eu publiquei meu livro e Muito bem. espero ter ajudado muita gente. A vida de quem tem toque não é fácil. E tão difícil quanto ter esse transtorno é assumir que está doente. Mas alguns famosos quebraram o silêncio e mostraram que esse problema é mais comum do que se imagina. Vamos ver. A atriz Charlize Theron sofre com mania de organização, assim como o jogador David Beckham. Já o cantor Justin Timberlake tem mania de limpeza. Aqui no Brasil, um dos casos mais conhecidos foi o da atriz Luciana Vendramini. Vítima do transtorno, Luciana chegou a ficar 10 horas no banho, cumprindo rituais de limpeza. O assunto chegou também às telas do cinema. Jack Nicholson viveu um escritor atormentado pelo transtorno no filme Melhor Impossível. Alguns casos podem ser genéticos e o comportamento familiar também pode influenciar. Além dos genes, a pessoa aprende com o outro a ter um ritual. Sem ajuda, o toque transforma a vida da pessoa em um martírio. A combinação de antidepressivos com psicoterapia reduzem até 80% a manifestação dos sintomas. A doença não tem cura, mas pode ser controlada. Portanto, não adie o tratamento do toque. Eu queria muito agradecer ao Thales. Sua presença foi fundamental. Doutora, muito obrigado pela sua explicação para a gente. Também muito obrigado pela participação.